As enchentes aí que atingem o Rio Grande do Sul tem impactado também, gente, o atendimento médico a gestantes, né? Gente, olha quanto isso é grave. Diante desse cenário, uma doula de Brasília decidiu oferecer ajuda às mães e puérperas que enfrentam dificuldades de acesso ao atendimento. Uma atitude que tem ajudado muita gente. A tragédia que assola a população gaúcha mobilizou o trabalho voluntário de uma mãe aqui de Brasília. A gente sabe que a gestação é um período que a gente fica muito vulnerável, né? E aí passar por uma situação como essa não deve estar sendo fácil também para você, né? É assim, de casa e por videoconferência, que a doula Beatriz realiza o atendimento das pacientes. Desde que aconteceu todo esse caos lá no Sul, eu acompanhando pelas redes sociais e comecei a pensar o que eu podia fazer. E aí eu vi que as pessoas estavam recolhendo alimento, doando dinheiro e tudo, mas eu queria fazer alguma coisa diferente que eu pudesse, assim, atender e dar alguma coisa que fosse um serviço, um colo. E aí passou na minha timeline, no Instagram, uma matéria falando que as gestantes estavam muito preocupadas porque não tinham, assim, garantia de hospital, os exames estavam sendo cancelados e que estavam precisando desse apoio emocional. E eu, como doula, é o que eu faço com as minhas gestantes. Apoio emocional, cuidado, informação sobre o parto. E aí eu falei, cara, eu vou fazer um post aqui no Instagram e vou pedir para as pessoas compartilharem. E o post viralizou, assim. Eu atingi mais de 150 mil contas. Tiveram muitas mulheres, influencers, que compartilharam meu story. Então, assim, foi um tamanho enorme que eu nunca imaginei. Bia tem 4 filhos, com idades entre 15 e 3 anos. Por isso, o foco é justamente cuidar das mães. Mais do que isso, ouvir e acolher essas mulheres. Estou devagarzinho conseguindo atender essas mulheres e dar esse colo para que elas consigam, assim, pelo menos um lugar seguro para falar, né? Em um momento tão delicado, a doula oferece apoio emocional, orientações sobre gestação e puerpério, além de compartilhar técnicas de relaxamento e preparação para o parto. Eu acho que a informação ela é libertadora também para as mulheres. Então, conseguir dar informação para essas mulheres, deixar elas seguras sobre o que é o parto, como pode acontecer, nas situações de emergência, que estratégia que elas podem tomar. E ser um colo, uma escuta também, sem julgamento, sem nenhum peso, sabe? É isso, esse lugar seguro de fala e de escuta dessas mães. A iniciativa tem sido muito importante para acompanhar as gestantes que estão isoladas devido às enchentes. Isso porque muitas mulheres grávidas não estão conseguindo acessar serviços básicos de saúde. E o cancelamento de exames e consultas pré-natais já se tornou realidade na vida das gestantes que moram nas áreas mais afetadas do Rio Grande do Sul. A Lisiara é uma das pacientes da Bia. Ela mora em 3 irmãos, está grávida de 32 semanas. Eu hoje estou localizada em 2 irmãos, uma cidade que não foi afetada pela enchente, mas todos nós estamos sendo diretamente afetados por tudo que está acontecendo. Principalmente emocionalmente, né? Eu tenho família nas cidades que foram atingidas, e Canoas, que foi uma das mais devastadas, e graças a Deus estão todos bem abrigados em casas de outras famílias. Só que é um momento que é muito difícil para todo mundo, assim, desde o início, porque tu não sabe o que está acontecendo, tu não sabe se a pessoa está bem ou não, se foi resgatada, se não foi resgatada. A pessoa está abrigada em casas de família, está com dificuldade de ter acesso a alimento, a roupa. É muito difícil a gente conseguir manter um equilíbrio emocional. O número de mortos cada vez mais aumentando. Tem cidades que a etapa que eles estão agora é resgatar corpos. Profissionais que desempenham um papel fundamental. Mais do que orientar e cuidar, a doula busca compreender os sentimentos da gestante. E diante do cenário vivido por essas mulheres, a missão se torna ainda mais necessária.
qualquer pessoa vai estar traumatizada. Então, muitas mulheres que eu estou atendendo, elas não foram atingidas diretamente pelas enchentes. Elas estão em cidades seguras, elas ainda têm atendimento médico, pré-natal, tá ali, né, mantido, mas elas têm família, amigos em situações muito complicadas, e aí o emocional dessa mulher fica muito abalado. E a gente sabe que todo esse estresse também pode gerar problemas para a gestação, sabe? Restrição de crescimento do feto, parto prematuro, aumento ou diminuição da pressão arterial, isso tudo precisa ser olhado, porque mais do que o abalo emocional, tudo que elas não precisam agora é um problema na gestação, físico. Então a gente precisa sim, a gente tem muito o hábito de olhar muito para coisa logística e material, mas olhar para o lado emocional pode prevenir outros danos também, tanto para essa mãe quanto para esse bebê. Em meio às fortes enchentes que afetam o Rio Grande do Sul, militares da Marinha do Brasil conseguiram resgatar, no último domingo, um bebê e uma mulher grávida de gêmeos. O resgate foi feito de helicóptero. Eles foram içados do telhado da casa. Já na quarta-feira, a Força Aérea Brasileira transportou uma mulher que estava em trabalho de parto. Ela foi levada para um hospital em Santa Maria. Histórias não faltam. A dor daquelas mulheres, e eu estava aqui atendendo e me emocionei, e eu me emociono só de falar. Pensar que tem mulheres grávidas com bebês pequenos, inseguras, me deixa muito mal. Porque eu, já tendo os meus filhos com toda a estrutura, tem dia que a gente está cansada, que a gente quer chorar, que a gente quer sumir. Você imagina numa situação como essa. Então, era o mínimo que eu podia fazer, era conseguir atender essas pessoas e levar um pouquinho de carinho, sabe? Enquanto as enchentes continuam impactando a vida das pessoas no sul do país, iniciativas como a da Bia trazem um pouco de esperança e conforto para aqueles que mais necessitam. Esse é o poder da empatia e da solidariedade. Profissionais de saúde mental se disponibilizem cada vez mais a oferecer ajuda psicológica para essas pessoas, porque vai ser muito necessário. E como a Bia está fazendo, de acolher as gestantes que estão num momento muito delicado, ou que acabaram de ganhar, né, de parir, de ter os seus nenenzinhos. É um trabalho muito importante, porque tu não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente está falando de uma tragédia que está acontecendo agora. Só que isso vai levar muito tempo para o Estado se reconstruir. A importância desse acompanhamento psicológico, desse acolhimento, é fundamental nesse momento, porque é uma tragédia sem tamanho. E não é só agora, né? Tem muita gente que vai precisar de tratamento aí por meses, anos. A tragédia lá é grande.